Olá, amigo mecânico. Meu nome é Hiromori Mori, sou consultor de assistência técnica da NGK do Brasil e hoje nós vamos falar um pouco de sistemas de ignição. Nós também vamos comentar o que acontece com o veículo quando nós trocamos a bobina e o veículo continua apresentando uma falha de ignição. Então nós vamos mostrar quais testes nós temos que realizar. Mas para iniciar esse vídeo, vamos comentar um pouco sobre o sistema de ignição e quais as evoluções que nós tivemos. Basicamente, nós temos dois tipos de bobinas de ignição. Bobinas que possuem módulo de ignição acoplado e bobinas sem módulo de ignição acoplado. A bobina com módulo de ignição acoplado, o módulo de injeção envia um sinal eletrônico para a bobina e toda a parte de alta corrente está dentro da bobina de ignição. Então eu tenho uma alimentação 12 volts e a bobina vai fazer o chaveamento. Então na bobina eu tenho uma corrente, essa corrente pode variar de acordo com o tipo de bobina que nós utilizamos, mas é uma corrente que varia de 7 até 13 amperes. Quando eu tenho uma bobina sem módulo, quem vai fazer o chaveamento da bobina é o próprio módulo de injeção. Então essa alta corrente, ela passa pelo módulo de injeção. Aí você pode perguntar, poxa, mas qual a diferença desses dois sistemas? A principal diferença, quando eu tenho um desgaste de velas, que vai aumentando a minha tensão de centelhamento, quando a corrente no sistema vai aumentando, num veículo com bobina com módulo, a tendência é queimar a bobina de ignição. Quando é um veículo que a bobina não tem um módulo de ignição acoplado, a tendência é queimar o drive de comando do módulo de injeção. Então é muito importante que os nossos amigos mecânicos sempre estejam verificando o estado do sistema de ignição. Aqui nós temos dois veículos, nós temos um Volkswagen Voyage com motor EA111 1.6, aqui nós temos um Nivus com motor 1.0 turbo. A diferença básica desses dois sistemas, aqui nós temos uma bobina dupla. Aí você pode perguntar, Hiro, mas o que é uma bobina dupla? É uma bobina que ela alimenta os cilindros gêmeos. Então eu vou ter o cilindro 1 e 4 alimentados no mesmo circuito e o cilindro 2 e 3 no outro circuito. Então o módulo manda um pulso e eu vou ter uma alimentação simultânea do cilindro 1 e 4. Um está em combustão, o outro vai estar em escape. Aqui nós temos um sistema com bobinas individuais. Qual que é a diferença? O acionamento da bobina ele é realizado sempre que esse cilindro estiver em compressão. Aí vem uma dúvida. Qual dos dois sistemas é melhor? Esse sistema que nós temos aqui no Nivus 1.0 é um sistema mais moderno. Eu só vou ter o acionamento da bobina no momento que eu tiver o cilindro em compressão. Então, esta bobina aqui, ela tende a durar mais. Já essa aqui, como eu tenho nos dois cilindros, sempre que o motor realizar uma volta, um dos cilindros está em compressão. Então, eu sempre vou ter um acionamento da bobina de ignição. Então, como o acionamento envolve a passagem de altas correntes pela bobina, eu tendo a ter uma vida útil um pouquinho menor nesse sistema. Mas os dois sistemas são igualmente eficientes. O primeiro teste que nós vamos realizar é medindo a tensão de ruptura, ou seja, a tensão do secundário da bobina. Aqui nós temos uma diferenciação. Nos veículos mais antigos, se nós olharmos os veículos mais ou menos da década de 2000, eu fazia a regulagem de marcha lenta através da variação de fluxo de ar para motor. Ou seja, eu ou fazia a regulagem de marcha lenta através do motor de passo, abrindo e fechando o motor de passo, ou através da borboleta, abrindo e fechando a borboleta. Nos sistemas mais novos, a regulagem de marcha lenta é através de ponto de ignição. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que o ponto, ou a tensão de ruptura, ela sempre está variando. Essa variação é normal. Num carro mais antigo,
essa tensão de ruptura ela tende a ficar um pouco mais constante. Então, o que nós temos que observar nesse veículo? Nós temos que observar qual a tendência, qual a tensão máxima que ele vai atingir e qual a tensão mínima. Se eu observar que a tensão máxima está muito alta, muito elevada, isso pode indicar um excesso de taxa de compressão. Se for um motor turbo, excesso de pressão de turbo. Pode ser que eu tenha uma mistura um pouco mais pobre e pode ser, principalmente, desgaste de velas de ignição. Quanto mais desgastada uma vela, maior a tensão para o centelhamento. Quando eu tenho uma vela carbonizada ou uma pressão de câmara de combustão muito baixa, uma mistura muito rica, essa tensão ela tende a diminuir. Então nós vamos observar agora no teste prático, utilizando um equipamento de osciloscópio, nós vamos fazer essa medição de tensão de secundário. Agora nós estamos com o nosso veículo funcionando, ele está em marcha lenta e nós estamos com o equipamento de osciloscópio na função sonda de ignição. Então estamos vendo aqui o sinal que está sendo gerado a parte de alta tensão da minha bobina. Como nós comentamos, os veículos mais modernos, eles trabalham com regulagem de marcha lenta através do ponto de ignição. Então, se nós olharmos aqui a tensão do secundário, ela sempre tem uma variação. Isso é algo normal, porque ele está fazendo o processo de regulagem de marcha lenta. Vamos congelar a imagem aqui para poder ter uma observação melhor. Então aqui nós conseguimos observar a tensão de ruptura, que é a altura do meu sinal aqui. Nós temos o tempo de duração da minha centelha e o residual da minha bobina. Então esses são os parâmetros que nós vamos observar no equipamento de osciloscópio. Importante, se essa tensão tiver muito alta, tensão de ruptura, está me indicando que ou a pressão na câmara de combustão está muito alta, a mistura está muito pobre, ou a vela está muito desgastada. Quando essa tensão está muito baixa, me indica que eu tenho um problema de falta de compressão no cilindro, ou que eu tenho uma vela carbonizada. Então o mecânico, caso ele encontre um problema, ele vai ter que analisar o que está ocorrendo com esse cilindro. Esse teste eu tenho que fazer em todos os cilindros do veículo para ver como que estão a queima de todos os cilindros. Nós vamos realizar esse teste, é um teste rápido, muito rápido de ser feito, nós podemos fazer antes de efetuar a manutenção. E após a desmontagem, nós fazemos uma inspeção visual, principalmente nas velas de ignição, e verificamos se nós encontramos algum problema. Então esse seria o procedimento. A vantagem do uso do osciloscópio é que eu tenho uma visualização aqui da minha imagem. E eu tenho aqui embaixo a tensão máxima que ele encontrou, e eu posso entrar com as linhas aqui e medir o tempo de centelhamento. Quando esse tempo está muito alto, indica que essa tensão aqui está baixa. Então eu tenho um alongamento do tempo de centelha. Normalmente, esse tempo de carregamento, ele costuma variar em torno de 2 milissegundos até 3 milissegundos. Esse é o tempo normal que nós vamos verificar em vários sistemas de ignição. Lógico, para cada carro, para cada sistema, nós temos valores específicos. Aí o mecânico pode consultar na literatura do veículo qual o tempo especificado para aquele motor. Mas nós temos aqui a visualização desse tempo. Olhando o gráfico mais de perto, nós podemos identificar aqui, nós temos o tempo de alimentação do primário da bobina. Aqui nós vamos ter a tensão de ruptura, a tensão de secundário da minha bobina. E aqui a oscilação residual, depois que tem o disparo da minha bobina. Se nós calcularmos essa área do gráfico aqui,
nós vamos ter a energia da minha bobina. Então, todos esses parâmetros nós temos que estar analisando. Agora, nós instalamos o equipamento de osciloscópio na função de multímetro. Então, nós vamos medir a tensão de alimentação da minha bobina. Então, nós instalamos aqui os cabos. Se nós observarmos aqui, nós temos o diagrama do pin-in pin-out da minha bobina. E você vai observar que eu tenho aqui a conexão do negativo e do positivo. Essa ligação que foi feita aqui. Na tabela de aplicação da NGK, você encontra para vários modelos de bobina. Olhando aqui no equipamento, nós temos a tensão, aqui está marcando em torno de 14 volts. Aí pode aparecer uma dúvida. Pô, será que vai ser sempre 14 volts? Depende. Quando você tem um sistema com alternador pilotado, onde a tensão permanece mais estável, próximo dos 12 volts, você pode enxergar aqui 12 volts. Na realidade, a mesma tensão que você encontrar no sistema de alimentação, você vai encontrar aqui na alimentação da minha bobina. Então é o que nós vamos observar aqui, tensão constante, próximo de 14 volts. Agora, nós medimos a tensão de alimentação. Qual o próximo passo, qual a próxima medição que nós temos que realizar? Medir o sinal de alimentação que vem do módulo de injeção. Então nós vamos trocar as pontas do multímetro aqui e vamos realizar essa medição. Agora que nós já instalamos o osciloscópio aqui no veículo, então o que nós vamos medir? Nós vamos medir o sinal que o módulo de injeção está enviando para a bobina. Se nós olharmos aqui em nosso esquema, nós estaremos medindo o sinal número 1 e o sinal número 2. É o sinal que o módulo envia do módulo de injeção para o módulo da bobina de ignição. Esse sinal é uma onda quadrada. Então, se nós observarmos aqui no equipamento, nós temos uma onda quadrada. Essa onda quadrada indica o sinal que o módulo está enviando, o módulo de injeção está enviando do módulo de injeção para o módulo da bobina. Esse tempo que ele está com o sinal ligado aqui é o dwell time da minha bobina, é o tempo de carregamento da minha bobina. Quando eu termino de carregar a minha bobina, eu tenho o disparo da bobina de ignição. Esse tempo, normalmente, ele varia em torno de 2, 3 milissegundos. Pode ter uma variação de veículo para veículo. O que nós temos que analisar? Nós temos que analisar o formato da onda. Porque em alguns casos, quando há um problema no módulo de injeção, eu tenho uma deformação desse sinal. Importante é nós observarmos. Você pode perguntar, Hiro, toda vez eu vou ter que fazer esses testes? Não. Se o veículo entrou com uma falha de ignição e eu troquei a bobina, resolveu a falha do veículo, perfeito. Agora ele entrou na minha oficina, eu fiz a troca da minha bobina e ele continua apresentando falha, aí eu tenho que medir a tensão de alimentação, que nós vimos como nós medimos, e nós vamos medir o sinal que vem do módulo de ignição. Então, nessa bobina, nós temos, na mesma bobina, a alimentação do cilindro 1 e 4 e 2 e 3. Então, o meu módulo de injeção tem que enviar dois sinais. Um para alimentar um lado da bobina e o outro para alimentar o outro lado da bobina. Então, se eu mudar o pino aqui do meu osciloscópio, o que eu vou enxergar? Justamente o outro sinal. Aí você pode ter uma dúvida, e no caso de bobinas individuais? No caso de bobinas individuais, eu vou medir o sinal em todas as bobinas. Eu só vou ter que repetir o mesmo teste que foi feito aqui mais vezes. Aí eu vou checar todo o sistema. Agora nós terminamos os testes aqui no Voyager com motor EA111, 1.6 8 válvulas. E agora nós vamos dar uma olhada
nesse motor 1.0 turbo TSI. O que vai mudar de um sistema para o outro? Basicamente, os testes de tensão de alimentação é o mesmo, o teste de sinal é o mesmo. O que vai mudar aqui é a pinça de alta tensão que eu vou usar para capturar o sinal de secundário. Então essa aqui vai ser a diferença. Agora nós vamos fazer o teste no Nivus 1.0 turbo, motor TSI. Só que aqui nós temos um problema. A bobina de ignição do cilindro 2 e 3, elas ficam exatamente embaixo do filtro de ar. E não é aconselhável funcionar o motor sem estar com filtro de ar conectado, ainda mais o motor turbo. Porque se cair algum objeto na admissão da turbina, eu posso danificar a turbina ou até mesmo danificar o motor. Então nós vamos usar uma outra técnica, que é uma pinça específica para motores com bobinas top coil, e vamos fazer a análise através do scanner conectado no veículo. Agora nós estamos com o Volkswagen Nivus, motor 1.0 turbo, e nós colocamos a sonda de ignição e estamos verificando aqui o sinal do secundário. Como nós já comentamos, o filtro de ar dificulta a leitura. Então essa leitura aqui, ela não é muito prática. Então nós vamos colocar o scanner e observar a leitura com o scanner. Como nós comentamos, nós fizemos o teste com a sonda de ignição, aquela sonda especial. Instalamos o scanner aqui no veículo e agora nós vamos fazer o outro teste. Eu posso entrar aqui e medir o contador de falhas de ignição. Nesse contador, ele vai mostrar se está ocorrendo a geração do P0300. Lembrando que esse código ele é medido através do sensor de rotação e sensor de fase. Então aqui ele mostra que o contador está zerado. Eu também posso mudar para a verificação do cilindro 1, 2 e o 3. Então caso ele identifique uma falha genérica, ele vai gerar o código de falha P0300. Se ele identificar uma falha somente no cilindro 1, ele grava o P0301. P0302, se for cilindro 2, P0303 e assim sucessivamente, de acordo com o cilindro que identificar. Então é muito importante a gente observar também esse contador de falha. Essa falha pode ser gerada por um problema do sistema de ignição, ou também por um problema do sistema de injeção, ou também algum problema de motor. Aí teremos que fazer uma verificação melhor do veículo. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, pode entrar em contato com a revista O Mecânico, que tem um time de especialistas, e também com a NGK do Brasil. Nós temos consultores técnicos que estão à disposição de todos os nossos clientes.